aqui é a Letícia e hoje eu trouxe 5 motivos para assistir ao filme Emma, da diretora Autumn the Wild e da roteirista Eleanor Catton. O filme foi lançado em 2020 nos cinemas, mas acaba de ser adicionado ao catálogo da Netflix. Então eu já deixo meu convite para você se inscrever aqui no canal e avaliar o vídeo clicando em gostei. Emma fala sobre uma jovem rica, inteligente e que tem uma certa arrogância, né? Em comparação a outras mulheres ali do seu período, né, do século XIX da Inglaterra, ela tem bastante autonomia para gerenciar a propriedade em que ela vive com o pai. Isso não acontece com todas as mulheres dessa época. E aí ela tem o costume de interferir na vida amorosa das pessoas. E esse jeito arrogante, insensível, pode mudar quando ela percebe que ela não é tão sábia e certinha, ela não tá sempre certa o tempo todo. E o primeiro motivo para assistir ao filme é porque é uma adaptação do romance da escritora inglesa Jane Austen, que foi lançado em 1815. A Jane Austen viveu na Inglaterra no século XVIII, no final do século XVIII e começo do século XIX, e escreveu outros livros como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Eu produzi um vídeo em que eu conto mais sobre a escritora e por que ela é importante mais de 200 anos depois da morte dela. Eu conversei com a professora Adriana Salles, ela é doutora em estudos linguísticos e também especialista em Jane Austen. O vídeo está aqui na descrição do vídeo e também no card de informações. E uma das características de Jane Austen é a sátira, a ironia por trás dos seus romances, né, das histórias que ela escreveu. Então, no primeiro momento, a gente pode perceber que talvez seja apenas um romance, apenas personagens ali que fazem passeios ao ar livre, que gostam muito de bailes, mas na verdade é um estudo da sociedade, principalmente Emma. É considerado ali um estudo da sociedade do século XIX, a forma como ela retratava a condição da mulher, as relações entre as pessoas ali, de que tinha títulos, as pessoas mais ricas com as pessoas mais pobres. Então a sátira e a ironia são traços muito marcantes nas obras de Jane Austen. Além disso, em julho a Netflix também lançou uma adaptação de Persuasão com a atriz Dakota Johnson e eu fiz uma análise do filme, o link também tá aqui na descrição do vídeo e no card de informações se você tem interesse de saber mais. E o segundo motivo é o roteiro do filme, porque mantém aí a ironia e a sátira, que são características da autora. Então a escritora Eleanor Catton, que traz aí essa adaptação de Emma em 2020. Além dela, a diretora, elas são estreantes aí no mundo do cinema. No caso da Eleanor Catton, ela escreveu e produziu também uma série, né, que tem aí um tom de aventura, drama, né, que é a série The Lumineers, que é uma adaptação do próprio livro da autora, ela que escreveu e adaptou para a série de TV. Mas como longa-metragem é a primeira vez. E aí pro filme, a gente tem aí o tom de ironia, de sátira, é uma comédia romântica, né? É uma comédia, mas é bem sutil no filme. As cineastas, fizeram um recorte desse período histórico. E aí a gente tem ali essa característica de Emma, que a gente pode perceber que na superfície ali pode parecer um filme de uma mulher, né, da Emma Woodhouse, essa jovem que é rica, inteligente, bonita e que não quer se casar. Ela tem essa autonomia de escolher não se casar, né, e casar quando ela quiser, né, se apaixonar de verdade. E ali, se a gente for mais a fundo, é uma sátira, uma ironia, um retrato de como que as mulheres viviam no século XIX, como que existia essa relação, nessas relações entre as pessoas, quem era mais rico, quem era mais pobre, da aristocracia, a pessoa do campo, esses títulos que moldavam essa sociedade inglesa do século XIX. Então isso a Jane Austen escreve muito bem todas essas
características dessas pessoas do século XIX, né? Então, Emma é considerado uma educação moral, porque os personagens aprendem no final. Eles vivem várias situações e mudam ali o jeito de pensar, o jeito que vinha levando a vida de forma errada, né? Esses personagens erram e aprendem com os seus erros. E a gente tem isso no filme, personagens que têm um arco de transformação. Além disso, a gente tem em Emma de 2020 a estética do filme, a ambientação que condiz com os diálogos do século XIX. Então a gente tem essa sintonia entre a estética, o que eles estão mostrando, com o diálogo, que mantém aí a característica de Jane Austen. O terceiro motivo que eu mais gosto é a direção de arte. O filme tem uma estética de diversão, de humor. Todo o longa-metragem foi rodado no Reino Unido, né, na Inglaterra. E algumas das locações são construções históricas da Inglaterra do século XVI, no reinado do Henrique VIII. Ele que reinou a Inglaterra de 1509 a 1547. Então, alguns dos cenários são desse período histórico, como o Farley Place, que é a casa da Emma Woodhouse, né, a protagonista, a heroína da história. E aí, pro filme, eles precisaram reformar os quartos, a sala de jantar. Cada quarto tem uma paleta de cor específica. A direção de arte colocou os papéis de parede, cortinas, almofadas, tudo dentro da paleta de cores, né, em tons pastéis. E aí, outra construção histórica é a Wilton House, que é a casa do Mr. Knightley, né, um amigo da família. E a Wilton House também é desse período do século XVI. E aí, ao longo dos anos já recebeu várias restaurações, reformas para se manter até hoje. E já serviu também para outras produções que retratam esse período da Inglaterra, como Bridgerton, The Crown, e também filmes que passam aí do universo de Jane Austen, né, como Orgulho e Preconceito, de 2005, e Razão e Sensibilidade, de 1995. O longa foi lançado em 2020, então já foram indicados aí a mais de 50 prêmios. E dessas indicações, 8 eles levaram, né? 8 prêmios eles venceram de melhor figurino. Inclusive, foram indicados ao Oscar com a figurinista Alexandra Barn, que também já trabalhou no Fantasma da Ópera, Hamlet, e de uma outra adaptação de Jane Austen, né? Persuasão, a série de 1995. E aí, para Emma de 2020, ela trouxe paleta de cores para cada estação do ano ali do guarda-roupa da Emma Woodhouse. E aí a gente consegue perceber também como que o figurino é importante para mostrar a diferença, né, das pessoas desse período, principalmente em relação ao dinheiro. E principalmente desse período é muito visível isso. Então a gente tem a Emma Woodhouse, que é rica, tem dinheiro, ao contrário de muitas mulheres ali do seu período, ali da redondeza, ali da propriedade. Então a Emma usa vestidos mais decorados, mais bordados, os chapéus, os colares, tudo na Emma é mais produzido, né? Ela poderia ali ter dinheiro para uma costureira que faz isso. E a gente tem outros personagens mais pobres que não tem tanta costura, tantos desenhos como a Emma. Então o figurino ajuda muito a contar essa diferença desse período do século XIX. O quarto motivo é a fotografia. A diretora Autumn the Wild estreou como longa-metragem em Emma de 2020, mas ela é fotógrafa, então ela já dirigiu curtas, ela dirigiu bastante videoclipes de bandas como a banda britânica Florence and the Machine, e também ela escreveu e dirigiu curtas-metragens de comédia aí para promover a Bolsa Prada. Então ela já tem esse tom de comédia de 2016, 2017, que ela dirigiu essa série de curtas para essa marca. E aí para Emma de 2020, a intenção era pegar a moda, as regras, costumes, como essas pessoas se organizavam ali com os títulos e tudo mais, trazer humor com tudo isso. Então é um recorte muito específico da diretora para trazer humor e sátira
que estão presentes na obra de Jane Austen para o filme. Então a gente tem esse recorte muito específico. E os enquadramentos reforçam essa intenção. A gente tem enquadramentos com câmera trêmula que passam a sensação do personagem que está em conflito, está perdido. A gente tem isso no filme. Tem também enquadramentos de estabelecimento dos cenários, né, das paisagens bonitas da Inglaterra do século XIX, que gravaram ainda ali nas cidades do Reino Unido de 2022, que tem ainda essas construções. E a gente tem os enquadramentos também que mostram essa relação que estão muito presente nas obras da escritora. E aí para o roteiro da Eleanor Catton, ela trouxe isso também, de trazer a diferença das pessoas da aristocracia, né, como a Emma Woodhouse, que tem muito dinheiro, com as pessoas mais pobres, como a senhorita Smith, né, a amiga da Emma, a senhorita Bates, muitas mulheres dessa época também. O último motivo é a atuação. Como eu disse lá no primeiro motivo, né, da adaptação de Jane Austen, né, que a característica dela é de escrever muito bem, né, esse retrato da sociedade do século XIX, mas com humor ali. Então a gente tem no filme a senhora Bates, que é daquelas personagens que sempre tá falando alguma coisa e muitas vezes não tem nada a ver com o assunto ali do rolê do grupo. Então a senhora Bates é daquelas personagens que a gente consegue ter uma identificação. Outro personagem também é o Sr. Woodhouse, do ator Bill Nighy. Esse personagem, mesmo quando ele não tá falando muita coisa, ao contrário da senhora Bates, ele expressa muito bem, traz diversão, consegue passar emoção. É muito interessante e divertido assistir ao Bill Nighy como o Sr. Woodhouse. Ele conversa muito com as expressões faciais dele. Assim como o Sr. Woodhouse, todos os personagens conseguem convencer sem exagerar no tom de ironia e sátira. São personagens interessantes, né? A gente tem a Emma, né, da atriz Anya Taylor-Joy, que traz esse ar de superioridade da Emma, que é tão característica da personagem. Essa personagem que é imatura e justifica todos os erros que ela comete aí no filme. Tem também a questão da atriz trazer a imaturidade, a arrogância, e aí ela percebe que esse jeito de brincar com as pessoas não é o jeito certo, as pessoas não são brinquedos. Então a Emma tem esse arco de transformação, a gente consegue perceber a mudança da Emma, a gente consegue ver também isso no Sr. Knightley, do ator Johnny Flynn, que começa de um jeito e termina de outro. Ele que é o amigo da família, e apesar disso ele é o único que consegue repreender a Emma, né, com todas os erros que ela comete ali, apesar dela achar que ela sabe de tudo, querer casar todo mundo. E aí o Sr. Knightley aconselha elas várias vezes, eles têm muitas brigas ali, muitos conflitos, mas ele tem essa característica de ser irritante, mandão, mas é um personagem muito bom. Ele é a moral ali de todo o filme, apesar dele ter mais propriedades, apesar dele ter título ali na frente da Emma Woodhouse, né, da família Woodhouse, ele é muito bom. Ele não faz essa distinção das pessoas como a Emma tem esse ar de superioridade, né, que a Anya Taylor-Joy tem também aquele sorriso amarelo, né, aquele sorriso forçado para muitas do falatório da senhora Bates. Então a gente consegue ver isso. Personagens que se transformam e que são acessíveis, né, que a gente consegue se identificar. Então esses são os motivos para você assistir Emma de 2020. Aí me conta aí nos comentários se você já assistiu lá em 2020 nos cinemas ou se vai assistir agora no catálogo da Netflix. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e avaliar o vídeo clicando em gostei. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.